Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando aí então a mais uma aula de ciências. Bom, depois de nós termos estudado aí com relação ao último reino, que foi o reino animal e a sua classificação entre os animais invertebrados e vertebrados, a gente passa agora a iniciar um novo tipo de estudo. Nós falaremos aí das atividades metabólicas que os seres vivos realizam, certo? Então nós falaremos aí de todas as funcionalidades que eles acabam desempenhando. Como, por exemplo, no nosso caso, hoje nós iniciaremos falando da digestão, mas trabalharemos com relação à respiração dos seres vivos, à reprodução dos seres vivos, o seu sistema nervoso, né? A excreção. Nós falaremos isso a cada aula, envolvendo todos os seres vivos, certo? Então, como eu falei, a gente inicia o nosso estudo aí com relação à digestão, né? A forma como esses seres vivos realizam a digestão. Bom, antes da gente iniciar e falar sobre o processo de digestão, a gente vai falar sobre a nutrição dos seres vivos. Pessoal, a gente já estudou isso no sexto ano e a gente sabe o quanto é importante os alimentos e os nutrientes que estão nesses alimentos para os seres vivos, né? Todos os seres vivos, eles gastam energia. Por menor atividade que eles façam, eles gastam sim energia, né? Seu próprio organismo faz com que gaste energia, né? Quando, por exemplo, ele se machuca e o tecido que está machucado precisa se regenerar, então gasta-se energia para poder fazer isso, para ele poder respirar, para ele poder ter os órgãos funcionando, né, corretamente, ele também vai gastar energia, né? E a forma como ele consegue, então, armazenar e nutrir essas energias é através do alimento, né? Então, os seres vivos, eles precisam de nutrientes, né? E onde que eles encontram esses nutrientes? No alimento, né? Então, o que é alimento, né? Alimento, como eu coloquei ali para vocês, é tudo aquilo que é ingerido. Tudo aquilo que se come, nós chamamos de alimento, né? Tudo aquilo que se come e que tem os nutrientes, né? Não é tudo que se come que vai ser alimento. Bom, então, se tudo aquilo que é ingerido é alimento e o que se tem dentro dos alimentos são os nutrientes, então, eles são as substâncias extraídas dos alimentos, beleza? Só que os nutrientes, eles têm três funções muito importantes, né? Eles acabam regulando o metabolismo, né? Eles são responsáveis pelas formações das novas células, né? Fornecem energia, tudo isso que eu já iniciei debatendo com vocês. Então, pessoal, quanto ao modo dos seres vivos se alimentarem, nós temos duas formas, né? A primeira forma é quando os seres vivos são autótrofos, né? O que significa isso? É quando eles são capazes de produzir seu alimento, né? Seu próprio alimento. E quem faz isso são as plantas e as algas, né? Quando eu estou separando aí plantas e algas, né? Não coloca as algas envolvendo as plantas num grupo só, é porque as algas fazem parte de um outro reino, né? Que não é o plantae, e sim o reino protista que nós já estudamos, beleza? Então, por exemplo, algas e plantas pertencem aí ao grupo dos seres autotróficos ou autótrofos, né? Que é quando eles têm essa capacidade de produzir seu próprio alimento, mas eles precisam produzir para poder se alimentar, né? E os seres vivos heterótrofos, que são o segundo grupo aí, né, da forma de como os seres vivos se alimentam, que é quando eles não são capazes de produzir seu próprio alimento. Eles dependem de outro ser vivo para poder se alimentar. Então, um animal aí, seja ele herbívoro, que vai se alimentar de uma planta, seja ele carnívoro, que vai depender de um outro animal, seja ele onívoro, que vai ter uma dieta balanceada entre vegetais e carne, todos eles dependem de outros seres vivos para poder se alimentar. Hoje nós falaremos, então, do primeiro grupo, dos autótrofos, né, que conseguem aí produzir seu próprio alimento, né? Então, vamos lá.
Então vamos lá. A gente vai dividir aqui, então, olha só, no primeiro grupo, que é o grupo dos autótrofos. Depois a gente vai dividir no segundo grupo, que é dos heterótrofos, beleza? Então, no grupo dos autótrofos, que são formados pelas plantas e pelas algas, né, elas produzem seu próprio alimento. E como que elas fazem isso? Elas fazem isso através de um processo chamado fotossíntese, né? Que basicamente consiste no quê? Consiste nas plantas absorverem a energia de luz solar e transformar isso em alimento, né? Basicamente é isso, né? Que quando elas pegam a energia do sol e através da energia do sol, elas conseguem fazer um processo químico aí de produzir seu próprio alimento. Como que elas fazem isso? Então vamos lá, vamos explicar certinho o esquema. Então eu tenho ilustrado aqui o esquema de uma planta, né? Com raízes, né? E com folhas. Bom, as raízes, pessoal, que ficam no solo, e nós já estudamos sobre as raízes, elas têm qual funções, né? A primeira que é fixar a planta no solo, para que a planta não caia. E a segunda função importante é que as raízes são responsáveis por absorver a água que que está no solo, beleza? Então toda a água que está contida no solo é absorvida pelas raízes. Pois bem, outro processo importante é que através da energia solar, o que as plantas conseguem fazer que nós já falamos, né? Lá nas suas folhas, né, existe uma organela chamada cloroplasto, né? Que nós já trabalhamos e falamos sobre ela. Qual que é a função dela? O cloroplasto é responsável por armazenar a clorofila, que é o pigmento verde da planta, né? Existem vários tipos de plastos que vão dar as diferentes cores para as plantas, mas o cloroplasto em específico, né, que transporta a clorofila, né, que é esse pigmento verde da planta, faz com que as plantas e as algas, né, consigam realizar uma troca gasosa muito interessante. O que elas fazem? Elas conseguem absorver o gás carbônico que está presente na atmosfera. Então, todo o gás carbônico que está na atmosfera é absorvido pelas plantas. E, nesse processo de fotossíntese, elas devolvem um gás, só que agora o gás oxigênio, que é um gás dispensável aí para os seres vivos, né? Que acabam utilizando para respiração. Nesse processo, né, dela absorver a água, né, pelas raízes, de através da energia solar, fazer essas trocas gasosas, absorvendo gás carbônico e devolvendo gás oxigênio, ela consegue produzir a glicose, né? Essa glicose é açúcar, né? E é essa glicose que vai ser o alimento para as plantas e para as algas. E é através da glicose que ela vai conseguir, então, fazer o seu processo de alimentação para poder desempenhar as suas atividades metabólicas, né? Conseguir fazer esse processo sempre. Então, o processo de fotossíntese, né? Que a gente descreve como que é o processo aí, né, do qual as plantas produzem o alimento que necessita, dependem aí então da energia solar e dessas trocas gasosas que elas fazem aí em suas folhas, beleza? Bom, e aí só para representar quimicamente, vocês não têm necessidade de decorar isso daqui agora, neste momento. Esta é a equação química da fotossíntese, né? Então, todo aquele esqueminha ilustrativo que eu fiz para vocês, ele é representado quimicamente dessa forma. Então, olha lá o que acontece no processo de fotossíntese. Nós temos gás carbônico mais água, né? Juntamente com a energia luminosa, né? Que acaba se concentrando na clorofila, né? Que é o pigmento verde da planta que está lá no cloroplasto. Ele vai produzir para nós o quê? A glicose, né? Que é o alimento que a planta precisa, né? Mais o oxigênio, que é o que ela devolve para nós na atmosfera, juntamente com a água. Então, a equação
6CO2 mais 12H2O, resultando aí energia luminosa e clorofila, produzindo C6H12O2 mais 6O2 mais 6H2O, esta é a equação química da fotossíntese. Todos os seres vivos autotróficos ou autótrofos vão produzir esta equação química que é a fotossíntese? Não. Isso aqui é no caso só das plantas, né? No caso aí das bactérias, né? As cianobactérias, que elas também são seres autotróficas, né? Elas também têm a capacidade de produzir seu próprio alimento, que são as algas azuis. Esse vai ser um processo chamado aí de quimiossíntese, o que elas vão realizar. Mas aí não tem uma equação aqui para você. Tem a equação, mas não vou passar para vocês porque não é o momento ainda, beleza? O que vocês precisam saber é somente aqui da equação da fotossíntese. Não tem que decorar nem nada, mas tem que entender que as plantas, na fotossíntese, elas reagem como? Gás carbônico mais água que está na atmosfera é absorvido pelas folhas através da energia solar, né? Energia luminosa, na clorofila, e que vai resultar para a gente na glicose, oxigênio e água. Beleza? Então este foi o assunto da aula de hoje. E, terminando a aula, eu vou passar para vocês uma orientação de um trabalho. O que eu quero que vocês façam nesse trabalho. Então eu vou mandar o link com um vídeo explicativo aí com relação à forma desse trabalho que vocês desempenharão. Beleza? Obrigado e até a próxima.